E aí, gente, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Kafka Beira-Mar, um livro mais difícil que eu li do Murakami. Então, se você tem interesse em ler esse livro ou tem interesse também de adentrar um pouquinho no mundo de Murakami, fica aí depois da vinheta que eu vou te mostrar o quão incrível pode ser uma leitura deste homem. Kafka Beira-Mar foi escrito em 2005, foi lançado pela Alfaguara, um selo da Companhia das Letras. E a sinopse dele é um tanto estranha e confusa. A gente vai conhecer dois personagens que têm vidas paralelas, mas que de uma forma ou de outra vão se unir no final. O primeiro personagem, que dá quase título ao livro, é o Kafka Tamura. Ele é um adolescente de 15 anos e ele resolve fugir de casa porque quer encontrar a mãe e a irmã que os abandonou quando ele tinha 4 anos. Em paralelo a isso, a gente também vai conhecer o Nakata, que é um idoso que tem deficiência mental e tem a capacidade de falar com gatos. Sim, falar com gatos, e ele realmente fala e os diálogos são incríveis. Cada personagem, e aqui eu quero dizer que eu estou tentando falar também dos outros personagens que aparecem no livro, mas cada um tem uma especificidade e tem uma importância e relevância muito grande para a história. Eu começo então pelo menino Corvo, que na verdade conversa com o Kafka e dialoga com ele sobre as dúvidas que ele tem e sobre que caminhos ele trilhar sempre que lhe aparece alguma dúvida ou algum questionamento. Ele é um personagem que já aparece desde o primeiro capítulo e a gente precisa se atentar a ele porque lá na frente a gente vai entender por que ele existe. E começando pelo próprio Kafka, tem uma citação aqui bem no início do livro que personifica bem esse personagem e também de que forma a gente que está lendo se conecta a ele. E eu vou ler para vocês, é super rapidinho. Não sei se me julgavam desagradável ou se tinham medo de mim, mas a verdade é que eu gostava de ser solitário. Então, gente, se você já leu Murakami, você sabe que essa é uma característica muito forte dos personagens que ele cria, que são personagens que amam a solidão, que amam estar sozinhos e que por isso acabam fazendo várias reflexões sobre a vida. Se você também se identifica com esse tipo de coisa, você provavelmente vai amar todos os personagens do Murakami, porque eu considero assim que de todos os livros que eu li até agora, todos têm esse caráter de solidão. Então, se você gosta de ser solitário, você provavelmente vai se apegar ao personagem de uma forma que você vai continuar pensando nele mesmo quando você não estiver mais lendo o livro. Então é bem interessante isso. E uma coisa aqui bem bizarra é que o pai do Kafka, ele é bem famoso, é um artista plástico, se eu não me engano, acho que é isso. Ele lança meio que uma maldição pro Kafka, né? E ele diz que o Kafka vai matar o pai dele, vai violentar a mãe e vai dormir com a irmã. Então essa profecia, ao longo do livro, você vai conseguindo entender de que forma ela interfere na vida do Kafka. Então é muito interessante e é muito importante a gente se atentar a essa profecia, porque no final faz toda a diferença para a gente entender o contexto, ou tentar entender pelo menos, né? Porque não é um livro fácil de ser compreendido, gente. Eu já deixo de antemão que foi um dos livros mais difíceis que eu li do Murakami, porque é repleto de detalhes. Repleto de referências que eu não consegui identificar algumas, inclusive. Então é um livro que merece ser dado bastante atenção na hora da leitura. E aí a gente entra no Nakata, né, que é um idoso que tem essa deficiência mental, mas bem no início do livro explica de por que ele ficou dessa forma. Ele não nasceu com nenhum transtorno mental nem nada do tipo. Mas o que acontece? E eu acho que isso não é um spoiler, tá? Você pode ficar sabendo disso porque tá bem no início do livro. Mas o Nakata, quando era criança, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi fazer uma excursão numa montanha com uma professora que eles gostavam muito. E alguma coisa muito estranha aconteceu nessa excursão e envolve, na verdade, uma ideia de alienígenas. Mas eu acho que isso fica muito amplo e subjetivo para você interpretar da forma que você quiser. Então, desde o dia que esse incidente aconteceu, o Nakata não foi mais o mesmo. Então, ele desenvolveu, digamos assim, essa deficiência mental e ele não conseguia mais
ler, escrever. Na verdade, ele desenvolveu uma deficiência intelectual, eu diria assim. E como eu tento sempre pensar no meu lado profissional quando eu estou lendo esses livros, e também gosto de analisar muito a situação socioeconômica dos personagens, Nakata ele mora sozinho e ele recebe uma pensão do governo. O que aqui na nossa realidade seria muito similar ao BPC, que é o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que são deficientes, né? Seja intelectual, físico, enfim, é mais ou menos nessa perspectiva. E aí, além dessa pensão, ele também ganhava uns trocados procurando gatos perdidos. Por quê? Porque ele sabe conversar com gatos. Gente, é incrível quando ele vai procurar uma gata que se chama Goma, e ele vai conversando com os gatos na rua e os gatos vão dando umas pistas, mas o diálogo em si é muito interessante, é muito diferente e você chega até a se questionar, será que isso não poderia ser possível, sabe? E aí, na medida que ele vai procurando essa gata Goma, ele meio que chega ao sequestrador, né, dessa gata, e esse sequestrador, ele tem um papel importantíssimo na história, porque lá no final a gente também vai entender por que ele existe. Então é super importante. Não vou dizer o nome dele porque é um nome conhecido. Eu não sei porque o Murakami utilizou esse nome para personificar este sequestrador de gatos. Mas aí você tem que ler para poder entender todo o contexto. Outro personagem também super importante e eu acho que tem uma desenvoltura muito interessante no livro é o Oshima, que é um colega que trabalha numa biblioteca, que o Kafka vai conhecer e vai se envolver muito com toda essa biblioteca, inclusive com a diretora da biblioteca, que é a Saeki. Então, gente, depois do final, quando você vai entendendo um pouco do desenrolar da história, você vai vendo o quanto esses personagens são importantes e o quanto a gente tem que dar atenção a eles para poder entender tudo o que está acontecendo nesse universo. E tem outro personagem também, que no caso anda muito com Nakata, que é o Hoshino ou Hoshima, agora eu não lembro, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo. Ele é um colega que anda com Nakata e ele meio que entra nessas aventuras que Nakata propõe para descobrir certa coisa, que também não posso dizer, senão vai ser um grande spoiler e vai estragar toda a surpresa que esse livro vem mostrar pra gente. Então, de problemáticas que eu vejo aqui, eu vejo uma pessoa com um transtorno bipolar, não posso dizer quem é, e vejo também que o realismo fantástico desse livro, ele é tão intenso que realmente faz você se questionar se as coisas mágicas realmente não existem no mundo, sabe? É muito incrível como o Murakami tem essa facilidade em criar e introduzir na história um realismo fantástico que você apreende como se fosse algo normal. Todos os livros dele têm essa pegada, sabe? E uma outra curiosidade também é que o livro cita muito Beethoven. Beethoven é citado quase o livro inteiro, então eles falam muito da história, da vida de Beethoven. Isso tem um sentido também na história, mas é bem interessante porque também acrescenta mais conhecimento pra gente que tá lendo. E sim, eu dei nota 5, mas não favoritei pelo fato de realmente ter sido muito difícil, gente. Não é uma leitura fácil, você tem que se atentar a todos os detalhes. Teve coisas no final do livro que não foram esclarecidas, então coisas que aconteceram lá no início que você pergunta assim, mas por que isso aqui aconteceu? E de fato não houve uma solução, mas é um livro que faz a gente se questionar o tempo todo sobre a vida e sobre também o que está acontecendo aqui. E tem uma citação que eu queria mostrar para vocês, que resume bem o tipo de reflexão que às vezes a gente precisa parar para fazer sobre a nossa própria vida, sabe? É um diálogo entre o Hoshino e o Nakata, e o Hoshino diz a seguinte coisa: mas se você começar a raciocinar desse jeito, Nakata, vai acabar concluindo que todos nós somos assim, um tanto vazios por dentro, compreende? A gente come, faz cocô, trabalha num servicinho chato em troca de um salário miserável, transa de vez em quando e é só, não é mesmo? Que tem para fazer além disso? E reclamando e lamentando, ainda assim vivemos e nos divertimos de algum modo, não é verdade? Então, essa citação foi a mais marcante para mim, porque querendo ou não, fala um pouco da nossa realidade, né? O quanto às vezes a gente não pensa para além de tudo isso que a gente já faz, de todas as coisas básicas que a gente já faz. Trabalhar num servicinho qualquer em troca de um salário miserável, que é o que muita gente faz hoje. E o tanto de coisa que a gente poderia pensar para além disso e talvez ser mais feliz
e se divertir mais do que a gente já faz. Então é um livro que eu super indico. Não acho que você deve começar Murakami por esse livro, porque realmente é muito difícil. Mas eu espero que, se você queira ler esse livro, me conta aqui embaixo depois o que é que você achou. E é isso, gente. A discussão de hoje foi essa. Eu amei esse livro. Eu ganhei no meu aniversário, mas só pude ler agora no final de 2017. Então é isso. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, comenta aqui embaixo se você vai ler esse livro. E obrigada por assistir. Tchau!